Olá! Nesta apresentação vamos conhecer a base fictícia que servirá como fundamento para toda a nossa aplicação de contas a pagar. Antes de iniciarmos o desenvolvimento no N8N, é importante entender como os dados estão organizados e como as tabelas se relacionam. Ao longo desta etapa veremos a estrutura da base, as principais entidades envolvidas, os relacionamentos entre elas e as regras de negócio que serão utilizadas durante toda a série. Embora seja uma base fictícia, ela foi modelada para representar situações comuns encontradas no ambiente corporativo, permitindo que você acompanhe todas as demonstrações e também reproduza o projeto no seu próprio ambiente. Vamos começar entendendo como essa estrutura foi planejada. Antes de desenvolver qualquer aplicação, precisamos pensar em como ela será demonstrada e compartilhada. Utilizar uma base fictícia permite que qualquer pessoa acompanhe esta série e reproduza o projeto sem depender de um ERP específico ou de dados reais de uma empresa. Além de preservar a confidencialidade das informações, a abordagem facilita testes, estudos e futuras adaptações para diferentes cenários. Vale destacar que, embora os dados sejam fictícios, toda a modelagem, os relacionamentos e as regras de negócio foram inspirados em situações reais encontradas no ambiente corporativo. Assim, você aprenderá utilizando um cenário seguro, mas muito próximo da realidade encontrada nas empresas. Para tornar esta série mais prática, utilizaremos um cenário corporativo simplificado de contas a pagar. Nossa base será composta por duas empresas fictícias, 5 fornecedores e 7 contas a pagar distribuídas em diferentes situações financeiras. Embora seja um ambiente reduzido, ele representa processos encontrados nas empresas e será suficiente para demonstrar consultas, regras de negócio, indicadores e automações. Durante toda a série utilizaremos exatamente essa mesma base, permitindo acompanhar a evolução do projeto desde a criação da estrutura no Oracle Database até a construção dos workflows no N8N e a apresentação das informações em uma interface web. Agora vamos conhecer a estrutura da base de dados que utilizaremos durante toda a série. Ela foi projetada de forma simples, mas suficiente para representar um processo de contas a pagar encontrado em muitas empresas. A tabela Demo Empresa armazena as empresas responsáveis pelos títulos financeiros. A Demo Credor reúne os credores que receberão os pagamentos. Já a Demo Conta a Pagar é a tabela principal, onde são registrados os títulos, seus valores, vencimentos e pagamentos. Por fim, criamos a view VW Demo Contas Pagar, uma view que consolida todas essas informações e aplica parte das regras de negócio. Será a view que o N8N utilizará durante toda a automação, recebendo os dados já organizados e prontos para consumo. Vamos iniciar pela tabela Demo Empresa, responsável por armazenar as empresas que farão parte do nosso cenário de contas a pagar. Embora esta seja uma base fictícia, ela representa uma situação bastante comum no ambiente corporativo, onde um único banco de dados atende diferentes empresas de um mesmo grupo econômico. Nessa são armazenadas informações básicas, como código, nome, CNPJ, cidade, estado e situação da empresa. À direita, você pode visualizar um resumo do script de criação da tabela e, logo abaixo, os registros que utilizaremos durante toda a série. Essas informações servirão como referência para cada conta a pagar à sua respectiva empresa, garantindo a integridade dos dados e permitindo consultas e análises de forma organizada. Agora vamos conhecer a tabela Demo Fornecedor, responsável por armazenar os fornecedores, ou seja, os credores para os quais as empresas deverão realizar seus pagamentos. Nela registramos informações importantes, como código, nome, CNPJ, categoria, e-mail, telefone e situação do fornecedor. À direita você pode visualizar um resumo do script de criação da tabela e, logo abaixo, os 5 fornecedores fictícios que utilizaremos durante toda a série, distribuídos em diferentes categorias de negócio. Essa tabela será relacionada à Demo Conta a Pagar, permitindo identificar de forma clara quem é o destinatário de cada obrigação e tornando as consultas e os relatórios muito mais completos e organizados.
Chegamos agora à principal tabela da nossa aplicação, a Demo Conta Pagar. É nela que ficam armazenados todos os títulos financeiros das empresas, reunindo as informações que serão utilizadas nas consultas, indicadores, relatórios e automações desenvolvidas ao longo da série. Além de identificar a empresa e o fornecedor, essa tabela registra dados como o número do documento, datas de emissão, vencimento e pagamento, valores, juros, multas, descontos, forma de pagamento e centro de custo. À direita, você pode visualizar um resumo do script de criação da tabela. Toda a lógica da aplicação será construída a partir dessas informações, que posteriormente serão consolidadas pela View e disponibilizadas para consumo pelo N8N. Além da estrutura da tabela, também preparamos um conjunto de registros simulados para representar situações comuns encontradas na rotina financeira das empresas. Durante toda a série utilizaremos esses mesmos dados para validar consultas, regras de negócio e o comportamento da aplicação. Teremos uma conta vencida, conta vencendo hoje, títulos com vencimento nos próximos 7 a 30 dias, uma conta parcialmente paga e outra totalmente quitada. Essa variedade de cenários permitirá demonstrar como o Oracle Database processa essas informações e como o N8N poderá utilizá-las para gerar alertas, indicadores, relatórios e automações de forma bastante da realidade encontrada no ambiente corporativo. Para tornar a demonstração mais próxima da realidade, cadastramos títulos financeiros representando diferentes situações encontradas no dia a dia das empresas. Esses cenários serão utilizados durante toda a série para validar consultas, regras de negócio e o comportamento da aplicação. Trabalharemos com contas vencidas, vencem hoje, títulos com vencimento nos próximos 7 a 30 dias, além de exemplos de contas parcialmente pagas e totalmente quitadas. Dessa forma, poderemos demonstrar como o Oracle Database classifica cada situação e como o N8N utilizará essas informações para gerar alertas, indicadores, relatórios e automações. Ao final da série, você verá que essa pequena base fictícia é suficiente para representar diversos cenários encontrados em ambientes corporativos. Agora chegamos a um dos componentes mais importantes da solução, a View VW Demo Contas Pagar. Essa view é responsável por consolidar as informações das tabelas e entregar ao N8N um conjunto de dados já tratado e pronto para consumo. Nela centralizamos parte das regras de negócio, como o cálculo do valor em aberto, os dias de atraso e da situação de vencimento de cada título. Além disso, a view já classifica automaticamente as contas como vencidas, vencendo hoje, próximas do vencimento, futuras ou pagas. Com essa estratégia, o N8N não precisa executar consultas complexas nem reproduzir essas regras, ficando responsável apenas pela automação, processamento complementar e apresentação das informações na aplicação. Para facilitar a implantação e a manutenção do projeto, todos os scripts foram organizados por responsabilidade. Em vez de concentrar todo o código em um único arquivo, cada script executa uma etapa específica, como criação das tabelas, carga dos dados, criação da view, atualização das datas e validação da base. Essa organização torna o processo muito mais simples, permitindo executar apenas a etapa necessária sempre que houver alguma alteração ou necessidade de manutenção. Além disso, a numeração dos arquivos indica a sequência correta de execução, evitando problemas de dependência entre os objetos do banco de dados. Essa é uma bastante utilizada em projetos reais e contribui para uma implantação mais organizada, segura e fácil de reproduzir. Agora que conhecemos a organização dos arquivos, vamos entender rapidamente a função de cada script. Os primeiros scripts criam toda a estrutura da base de dados, incluindo as tabelas e os índices necessários para o funcionamento da aplicação. Em seguida, são executados os scripts responsáveis por inserir os dados fictícios que utilizaremos durante toda a série. Depois, criamos a VW Demo Contas Pagar, que consolida as informações e aplica as principais regras de negócio.
Na sequência, temos um script para atualizar automaticamente as datas da demonstração, outro contendo a consulta principal que será utilizada pelo N8N e um script para dar toda a implantação da base. Por fim, disponibilizamos um script para remover os objetos, permitindo recriar o ambiente sempre que necessário. Essa organização facilita a implantação, a manutenção e futuras evoluções do projeto. Além dos scripts principais da implantação, também foram criados scripts específicos para cada cenário financeiro utilizado na demonstração. Esses arquivos facilitam os testes e permitem analisar cada situação de forma isolada, sem a necessidade de recriar toda a base de dados. Com eles, é possível simular conta vencida, uma conta que vence hoje, títulos com vencimento nos próximos 30 dias, além de exemplos de contas parcialmente pagas e totalmente quitadas. Esses cenários serão utilizados ao longo da série para validar consultas, regras de negócio, indicadores e o comportamento do workflow no N8N. É um curso simples, mas bastante útil para quem deseja compreender cada situação antes de visualizar o funcionamento completo da aplicação. Agora que conhecemos cada tabela individualmente, vamos entender como elas trabalham em conjunto. As tabelas Demo Empresa e Demo Fornecedor armazenam os dados cadastrais que servirão de referência para os títulos financeiros registrados na Demo Conta Pagar, que é o centro da nossa aplicação. A partir dessas três tabelas, construímos o Demo Contas Pagar, responsável por consolidar as informações e aplicar as principais regras de negócio, como o cálculo do valor em aberto, dos dias de atraso e da situação de vencimento de cada conta. Por fim, o N8N acessará essa view por meio da consulta principal, recebendo os dados já organizados e prontos para processamento. Essa arquitetura deixa o projeto mais organizado, facilita a manutenção e reduz significativamente a complexidade dos workflows. Para facilitar seus estudos e permitir que você reproduza todo o projeto, disponibilizamos todos os scripts utilizados nesta apresentação. O material inclui a criação das tabelas, a carga dos dados fictícios, a criação da view, a atualização automática das datas, a consulta principal utilizada pelo N8N e scripts de validação da base. Basta utilizar o QR Code ou o link disponível neste slide para fazer o download do pacote completo. Minha recomendação é que você execute cada script seguindo a ordem apresentada ao longo desta aula. Assim, terá exatamente a mesma estrutura que utilizaremos nas próximas apresentações, garantindo que todos os exemplos e demonstrações funcionem da mesma forma em seu ambiente Oracle. Chegamos ao final desta etapa do projeto. Ao longo desta apresentação, construímos toda a base fictícia que servirá de fundamento para o desenvolvimento da aplicação de contas a pagar. Criamos as tabelas, inserimos os dados de demonstração, organizamos os scripts, desenvolvemos a view responsável por consolidar informações e disponibilizamos todo o material para que você possa reproduzir esse ambiente no seu Oracle Database. Optamos por dividir esta série em etapas para tornar o aprendizado mais leve, organizado e objetivo. Na próxima apresentação, deixaremos a modelagem da base de lado e iniciaremos a construção do workflow no N8N, utilizando tudo que foi preparado até aqui para desenvolver uma aplicação funcional. Muito obrigado por acompanhar esta etapa. Espero você na próxima aula!